tudo bem, meus nobres? Novamente aqui no programa Quebrando a Lâmpada, para que, através desse programa, conhecermos mentes brilhantes, cases de sucesso, pessoas, empreendedores que tiveram na sua jornada muito sucesso empresarial, que geraram trabalho e renda de alto valor agregado e que, além disso, inspiram cada um de vocês e cada um de nós a empreender, a resolver problemas, a quebrar a lâmpada e transformar uma ideia num negócio, num business e, dessa maneira, melhorar a sua vida. Esse programa tem esse propósito, realmente, de levar essas boas práticas, as experiências das pessoas que aqui estão vindo. E logo, logo vou apresentar o nosso entrevistado de hoje, uma pessoa que eu conheci nesse ano, mas que tem soluções importantíssimas para vocês. Você empresário, vocês RH das empresas médias, grandes, para você micro e pequeno empreendedor. E também para você gestor público, porque de uma maneira importante, de uma maneira séria e competente, o Márcio Monson, que eu já vou apresentar aqui, já agradecendo, o Márcio está conosco aqui no Quebrando a Lâmpada, desenvolveu soluções para melhorar, aumentar a eficiência e aumentar a produtividade da sua empresa, do seu business, né, da prefeitura, do governo do estado. Então, o programa Quebrando a Lâmpada, com mais um episódio, trazendo aqui o Márcio Monson, então, um empreendedor, um administrador com MBA em gestão de negócios, um empreendedor com 26 anos de experiência no mercado, CEO e founder da Select, empresa que há 15 anos é referência em soluções e tecnologias para recrutamento, seleção e gestão de pessoas. O Márcio construiu uma trajetória sólida no desenvolvimento de softwares inovadores que transforma o setor de recursos humanos. Além da sua atuação à frente da Select, é o host do podcast Work for Soul, onde aborda temas do mundo do trabalho com perspectiva humanizada. Aliás, um ponto importante, cada vez mais precisamos cuidar das pessoas, cuidar do humano, para que as pessoas cuidem do trabalho. O Márcio também tem um perfil multidisciplinar, combinando a expertise em duas áreas estratégicas do mercado atual, recursos humanos e tecnologia. Márcio, seja bem-vindo ao programa Quebrando a Lâmpada, passando a palavra para você, para falar da sua jornada. Quiser falar um pouquinho desde lá do início, quando surgiu esse perfil empreendedor, até o tempo atual com essa empresa Select. E, de novo, obrigado pela tua presença. Pode se apresentar e, de novo, vamos ajudar com a sua experiência a inspirar o jovem, o micro pequeno empresário, o gestor público que está nos assistindo. Muito bom, Bobinotti. Uma alegria muito grande estar com você aqui, um prazer. E falar que realmente é inspirador para a gente poder falar para empreendedores, para executivos, para profissionais do setor público, para que a gente possa criar um novo olhar para as pessoas, né? Em forma combinada de tecnologia e pessoas. E referente à sua pergunta, Bobinotti, veja que eu não sei fazer outra coisa que não empreender, né? Eu comecei aos 19 anos com a minha primeira empresa e desde lá estamos há 26 anos aí empreendendo e a gente atua em diversos setores, mas o setor que é a nossa paixão é esse que estamos há 15 anos, que é tecnologia para recursos humanos, tecnologia para gestão de pessoas. Então a gente brinca, Bobinotti, que a gente está com um pé na tecnologia e um pé na gestão de pessoas, né? No lado humano das organizações. Então a gente está hoje muito feliz porque são os dois aspectos cruciais para que as organizações criem diferenciais, criem riqueza, criem prosperidade no seu entorno, que é olhar para as pessoas potencializadas pela tecnologia. Se fala muito do futuro do trabalho, né? Mas a gente acredita que o futuro do trabalho é muito próspero, muito promissor, dependendo da gente, como iremos conduzir realmente nossas escolhas em relação a como conduziremos, por exemplo, a carência de mão de obra e, por outro lado, uma grande massa de pessoas saindo do mercado porque não dominam mais a tecnologia que vem ganhando espaço cada vez mais. Então a gente tem aí um desafio muito grande e o nosso propósito maior é transformar o mundo do trabalho. A gente acredita que a prosperidade se dá através, a riqueza, a prosperidade da nossa sociedade se dá através das empresas. A gente acredita que as empresas são geradoras de riqueza. E empresas são o quê, Bobinotti? O que é uma empresa? A gente brinca, a gente fala assim, a empresa não é o CNPJ, não é o contrato social, não é a sede, não é a logomarca. Empresa são as pessoas, é a cultura que se cria. Então, se empresa move a economia, move o mundo e é formada de pessoas, a gente tem que ter um olhar cada vez maior para esse potencial que está ali hoje muito latente, que é realmente uma cultura forte,
pessoas empoderadas através da tecnologia e a gente poder realmente ter uma sociedade cada vez mais orgânica, mais equilibrada, mais justa e próspera, né? Bacana, tu já traz alguns elementos super importantes, que é esse foco, esse olhar para as pessoas. As pessoas estão no centro, né? Eu também venho né, dentro dessa área do conhecimento, eu procurei me especializar, todo mundo, né, conhece, a maioria das pessoas conhece, eu fiz o meu mestrado, meu doutorado, com esse olhar para as pessoas, cuidar das pessoas. Se a gente cuida delas, elas vão cuidar lá da qualidade, elas vão cuidar do produto, elas vão cuidar, né, dos fluxos, né, empresariais e tudo tomando, né, o bom rumo, né? Dentro desse compromisso social, né, acompanhando a tua carreira, eu vejo que você tem, além desse trabalho pela empresa de cuidar, né, digamos, das pessoas com o seu produto, mas tem a questão também do voluntariado. Se tu puder trazer, Márcio, então, algum projeto né, concreto que você implementou com esse olhar do compromisso social, por favor, que isso é importante para quem está nos assistindo, para inspirar o jovem a dizer, opa, eu gostei desse projeto que o Márcio fez, eu quero me inspirar nele, eu quero, inclusive, em seguida a gente pode falar, buscar as skills necessárias, as competências necessárias. Fala um pouquinho dos seus projetos com esse olhar do compromisso social. Legal, Balbinotti. Veja, eu acredito que alguns aspectos da nossa vida forjam a nossa personalidade, né? Então, o trabalho social, o trabalho no terceiro setor sempre fez parte desde que eu era adolescente, né? Então, sempre fez parte da minha vida desde o tempo da faculdade, que eu fazia engenharia de produção, e existia lá as empresas júnior. O movimento júnior é um movimento muito bonito, né, que forma uma geração de empreendedores aí, e eu fazia faculdade na engenharia de produção elétrica em Florianópolis, na Federal de Florianópolis, e entrei na EGEP. A EGEP é a Empresa Júnior de Engenharia de Produção. E ali eu fui picado pelo mosquitinho do empreendedorismo e também pelo mosquitinho, né, do trabalho voluntário, porque as empresas júniores são formadas por alunos voluntários e somente os consultores é que são remunerados, que são alunos em graduação mais avançada. Então nós ali éramos voluntários na gestão da empresa júnior. Então ali a gente foi mordido por esse mosquitinho que justamente nos inspira a dar nossa cota de colaboração para a sociedade onde nós vivemos. Então, já começou ali na empresa júnior, na faculdade, e dali para diante a gente se envolve em muitas atividades, como, por exemplo, a Fundação Hildebrando de Araújo, que ela tem o objetivo de fomentar cursos profissionalizantes para jovens em risco social. E veja que quando eu comecei na Fundação, eu ainda não atuava na área de software para RH, eu atuava em outro segmento, né? Pela convergência das coisas da nossa vida, né, nós acabamos tendo a oportunidade de desenvolver tecnologia justamente para a área de recursos humanos, recrutamento e seleção, que é o foco da Select hoje. Então, nós ficamos ali 12 anos na Fundação, patrocinando milhares de cursos para jovens. E hoje, nós nos conhecemos justamente num projeto que foca justamente em conectar empresas com jovens do estado do Paraná, estudantes, na área de tecnologia. Então, assim, eu acho que a vida, muitas vezes, nos mostra os caminhos, né, naturais, e eu assim tenho olhado muito para o que a vida tem me mostrado, que é justamente essa nossa cota de colaboração. A gente já começa a olhar para tudo em volta com outro olhar quando a gente tem um trabalho voluntário. Porque o trabalho voluntário, ele é voluntário até você optar por fazer o trabalho. A partir do momento que você se coloca para o trabalho, ele não é mais voluntário, é um trabalho com responsabilidade e compromisso. Não é assim, a hora que eu posso, eu vou lá. Você tem um compromisso com aquela instituição. Então a gente entende que isso molda o profissional. Muda a tua atuação na organização, na família, na sociedade, na comunidade que você está inserido. Então, esse olhar para o outro, esse olhar para o todo, a gente chama de que é uma visão de helicóptero, né? Quando você olha de um campo um pouco mais amplo, você consegue abstrair um pouco das tuas necessidades, né? Do pouco daquele egolatria, aquele egoísmo que a gente tem natural, assim, e começa a olhar o seu entorno com um olhar de prosperidade. O que é a prosperidade? É todos crescermos e evoluirmos juntos. Se a minha empresa, para crescer, ela precisa poluir o bairro, a nascente que passa próximo da minha indústria, ou precisa explorar trabalhadores a um custo salarial muito baixo, na verdade, a gente está criando um passivo. Então, isso não tem perenidade. Então, logo, logo a gente vai entender que os negócios que são saudáveis são aqueles que realmente têm esse equilíbrio. E eu acredito muito que se doar em trabalhos assistenciais, trabalhos voluntários, ajuda nessa visão de mundo mais amplificada. Bacana. Olha o que o Márcio traz, né? Assuntos que eu gosto muito, Márcio. Eu fiz isso, inclusive, hoje, a Universidade da Indústria,
a época FAMEC, que foi criada, fundada pelo meu amigo Almiri Finger, que esteve aqui também conosco no Quebrando a Lâmpada, onde se conseguiu unir esses dois, né, esses dois temas super importantes, o voluntariado, conforme tu falou, de entregar para a sociedade, devolver para a sociedade o que ela te entregou, né? Porque, de uma certa forma, a gente não faz nada sozinho, a gente precisa de todo um ambiente favorável, somado com esses comportamentos empreendedores. Quer dizer, é algo fantástico, né? Você deu alguns exemplos. Parabéns por esse mindset. E, aliás, Márcio, o mindset, essa mentalidade empreendedora, essa mentalidade inovadora, e agora trazendo esse tema, né, esse voluntariado é essencial para a gente realmente transformar o mundo, transformar a cidade e transformar as pessoas. Então, fala um pouquinho agora, né, no bojo desses temas todos, na sua opinião, que isso é bem importante para inspirar quem está ali nos assistindo, as atitudes ou comportamentos empreendedores que você elencou como essenciais para fazer que a tua jornada chegasse até onde você chegou e você tem aí um business muito bacana, muito legal, que visa melhorar a vida das empresas e das pessoas também. Essa é uma pergunta interessante, Balbinotti, porque passa por uma análise, né, de maturidade pessoal, né? A gente vai chegando numa idade, né, que começa a nevar, lá no meu bairro neva, então tá ficando branco aqui, tá ficando branco aqui. E Neve em Curitiba. Muita neve em Curitiba, então vai ficando branco. E essa idade começa a nos proporcionar insights, reflexões sobre esse aspecto, né? Quais são os fatores de sucesso que nos levaram a chegar até onde estamos, né? Tanto nos sucessos quanto nos fracassos, que todos ensinam, né? Geralmente o fracasso ensina mais, né? Que ele dá uma sacudida na gente. E quando eu converso com o meu time e falo um pouco das características que me levaram a chegar hoje num relativo sucesso que a gente fala em termos empresariais, eu digo que não é necessariamente inteligência ou uma grande formação acadêmica. Sabe o que eu falo para o meu time? É curiosidade. Bacana. Curiosidade, porque eu desde pequeno, eu ia na casa da minha avó, e minha avó sempre aquela coisa, né? Ela é um pouco mais leniente, ela não nos deixa fazer as coisas, e minha avó deixava eu mexer nos eletrônicos na época, e eu abria o rádio dos rádios da minha avó. Então eu abria o rádio, desparafusava para ver o que tinha dentro. Então isso hoje, a gente percebe que, passados aí algumas décadas, né, dessa época, eu vejo que me fez, em todas as áreas de atuação que eu tive, ter o interesse e a curiosidade de entender profundamente aquilo que nós estamos lidando e aprender rápido. Então, se você tem curiosidade e aprende rápido, a gente consegue ter uma horizontalidade de atuação. Naquilo que você quer especializar, você pode verticalizar, né? Aprofunda um pouco mais. Mas hoje a gente vê que a visão sistêmica é crucial para a atuação dos profissionais em qualquer área. Então a gente fala em lifelong learning, né? Então é uma vida de aprendizado contínuo. E quem que aprende? Quem tem curiosidade e humildade para aprender. Porque a pessoa que acha que sabe tudo, ela nunca vai aprender, porque ela já se coloca diante dos desafios como quem já entende, já sabe. Se você tem humildade, interesse para aprender o novo, a gente vai ter uma carreira multifacetada. E hoje, os jovens já sabem, né, que a carreira não vai ser, muitas vezes, única, em uma mesma linha de negócio ou no mesmo ramo de atividade. O jovem hoje está preparado sabendo que ele vai atuar em diversas áreas. Se iremos atuar em diversas áreas, a gente vai ter que estar aprendendo a vida toda. E hoje o aprendizado não é o banco da academia necessariamente, né? O aprendizado ele hoje está no microlearning, ele está no celular, ele está no GPT, ele está em pequenos cursos pontuais. Então a gente tem que ter, eu acredito que um dos fatores que me fez crescer e evoluir foi esse senso de querer ter interesse nas coisas, sabe? Bacana, olha que importante esse alerta, essa reflexão, né, que o Márcio traz para nós. Então, assim, e aqui já vou fazer um convite para você, pesquisador, para você que tem um TCC que precisa fazer na sua universidade, lá no colégio, para que você venha conversar comigo, porque cada programa desse, Márcio, o que tu disse agora há pouco sobre a humildade, você realmente, né, escutar as pessoas, está aparecendo nas várias entrevistas. Então, ao final, e aí eu lanço o desafio aqui, dessas entrevistas eu quero fazer aí um portfólio dos comportamentos empreendedores que foram falados aqui no programa Quebrando a Lâmpada. Fica o desafio, acredito, dar um belo TCC para a gente empacotar, no bom sentido, a experiência de quem esteve aqui no nosso programa Quebrando a Lâmpada. Nós estamos finalizando o primeiro bloco, Márcio, mas já vou deixar a provocação para você. Para você realmente trazer no início do segundo bloco
um projeto começo, meio e fim que você fez e que te dá muito orgulho, e já apontando as skills técnicas e comportamentais para esse nosso espectador, nosso internauta que está assistindo aqui, para ele já se ligar e começar a se preparar em relação a isso, ok? Logo, logo voltamos ao segundo bloco. A Plugfield é uma empresa brasileira do grupo Pulmatronics, maior fabricante de câmeras de precisão da América Latina e especialista em análise e tratamento de imagens, com mais de 15 anos de experiência em IoT, Big Data, inteligência artificial, machine learning e sistemas de comunicação. A Plugfield, através de sua estação meteorológica, fornece as mais avançadas tecnologias para monitoramento, armazenamento e cálculo de dados climáticos fundamentais para ações diretas em agronegócios, defesas civis, obras civis, portos e marinas, rodovias e indústrias. Plugfield, sinta a terra. A Hymix é guiada pelo compromisso em oferecer soluções e transformar o futuro através da eletrônica com inovação e excelência. Design para manufatura, protótipos, lotes piloto, supply chain, produção em larga escala, box build, testes e gestão de ciclo de vida de produtos. Em um único lugar, você tem todas as soluções em manufatura eletrônica para transformar suas ideias em produtos de sucesso. Hymix One Stop. All Solutions. Imagine um sistema de segurança que vai além do convencional. Na Rádio Engie, somos especialistas em soluções wireless para alarmes monitorados. Somos líderes no segmento de rádio alarme em rede mesh e, juntamente com nossas centrais e sensores sem fio, garantem segurança e experiência, sendo a espinha dorsal das operações de empresas de monitoramento. Com tecnologia própria e 100% nacional, nossos produtos oferecem longo alcance e alta confiabilidade, transformando a infraestrutura de comunicação das empresas de segurança. Na Rádio Engie, cada solução é pensada para melhorar o dia a dia de nossos clientes. Descubra como podemos levar seu negócio ao próximo nível. Conexão de qualidade é da Claro Empresas. Mais satisfação para as clientes da Andrea e mais negócios para a empresa dela. Olha só. Com o 5G mais rápido do Brasil, ela divulga o salão nas redes sociais e interage com suas clientes. E com a banda larga líder em ultra velocidade da Claro Empresas, ela tem mais agilidade nos recebimentos e as clientes ficam ainda mais satisfeitas. Claro Empresas. Mais conexão, mais negócios. Estamos de retorno aqui no Quebrando a Lâmpada, né, no segundo bloco. Hoje entrevistando o Márcio Monson, conheci nesse ano, a pessoa que já trouxe algumas experiências muito legais aqui, sublinhando que ele falou da questão do voluntariado, né, as atitudes empreendedoras que ele fala ali do cuidado com as pessoas, né, ou seja, dessa questão realmente, você ficar no mesmo nível que teu time, isso é muito importante. E eu fiz uma provocação no final do primeiro bloco, né, Márcio? Fala então, que traz aí um projeto que te dá muito orgulho, já também sublinhando as atitudes empreendedoras e sinalizando para o jovem que está ali, esse programa, Márcio, está chegando lá no ensino fundamental 1, um aluno com 5, 6, 7 até 11 anos, que é ali realmente que a gente tem que plantar sementinha. Vamos aprender com a Coreia do Sul, com Taiwan, com Filipinas e com os países nórdicos que fizeram isso também. Muito bom, muito bom. Eu vou falar então, Balbinotti, do projeto que gerou hoje a empresa que nós temos, que é a Select, que é uma plataforma de soluções para recrutamento e seleção e admissão digital. Então, nós atuamos na área de gente, ajudando os RHs e as empresas a selecionar e atrair, selecionar e admitir talentos, né? Mas eu vejo que, falando para o jovem, né, o que a gente tem hoje muito importante é o senso de oportunidade, o custo de oportunidade, né? Então, você ter a capacidade de perceber o seu entorno e as oportunidades que estão disponíveis, muitas vezes tem oportunidade em cima da mesa e a gente não usa da nossa proatividade
para ir ao encontro dessa oportunidade. Então, a gente teve, por exemplo, a Select nascendo em um edital da FIEP, da Federação das Indústrias do Paraná, né, que você conhece muita gente lá. Sim. Isso lá em 2008, 2009, que foi um edital que um amigo recomendou, olha, vai ter uma licitação lá para um software na área de recrutamento e seleção. E eu falei para esse meu amigo, mas escute, o nosso software é um ERP, ele não é tão especializado no RH. Não, mas vá lá, ele tem muitas demandas, eu acho que vocês podem ajudar, você tem o perfil. E nós entendemos que talvez pudéssemos, sim, né, ajudar a FIEP naqueles desafios na área de gente. Vimos o edital, fizemos os ajustes necessários na plataforma, entramos lá e participamos. Só que os dois grandes players que estavam lá, concorrendo, eram as duas maiores empresas de portal de RH do Brasil na época, lá em 2008, 2009. E a gente pequenininho perto dos grandes lá, né? Então, o primeiro ponto ali é resiliência, né? Muitas vezes a gente se vê diante de um desafio e a gente muitas vezes já frustra antes de ter o embate. Então, vamos lá, vamos para cima, vamos tentar ganhar essa licitação. E não é que a gente conseguiu ganhar a licitação, ganhamos a licitação e entramos na FIEP, passamos por uma validação técnica super rigorosa da nossa plataforma. E o que eu falo, a gente na época tinha uma plataforma nascendo, mas a gente tem hoje negócios, a gente fala muito do B2B, né? B2B, tem o B2B e o B2C. Então a gente pensa aqui empresas com consumidor e empresas em empresas, B2B. Só que B2B é pessoas do mesmo jeito, são pessoas Sim. fazendo negócio com pessoas. Na época, nós fomos questionados quanto a uma validação de clientes. Precisaríamos ter 3 clientes para recomendar, para ter uma visita técnica, para conhecer o nosso sistema. Nós estávamos começando, não tínhamos clientes do mesmo porte para apresentar como case. E eu fui conversar com o gestor na época e expliquei lá, olha, a gente tem hoje uma plataforma, a gente consegue atender todos os requisitos, eu me disponho a fazer um contrato de risco, se a gente não atender, a gente devolve o dinheiro da implantação, mas eu quero que você dê um voto de confiança em nós, porque nós estamos começando, somos aqui de Curitiba e temos condições técnicas de atender. Isso é relação, Balbinotti. As relações fazem a diferença. Negócios são relações. Negócios é confiança. Sempre foi e sempre vai ser confiança de pessoa para pessoa. Olho no olho, uma conversa pessoalmente lá na FIEP, nós somos autorizados a iniciar o projeto, mesmo não entendendo o requisito dessa referência de outras empresas. E foi um sucesso, ficamos 6 anos na FIEP, né? O sistema cresceu do primeiro ano 5 vezes, cresceu 5 vezes o sistema, e aí nós olhamos para aquilo e pensamos, puxa, tem um produto aqui. Descolamos o módulo de RH do ERP e o módulo de recrutamento e seleção virou o Select, um produto SaaS, né? Que é software como serviço, e já em cloud, computação em nuvem. Fantástico. Isso em 2009, que ainda estava começando a computação em nuvem, né? No Brasil. Então, assim, o custo de oportunidade é quando você tem risco, você tem dificuldade, mas você quebra a lâmpada e vai para cima, né? Então a gente fala hoje desse punch, dessa capacidade do jovem de perceber as oportunidades que estão e agarrar com unhas e dentes. A gente percebe que hoje, muitas vezes, a gente tem uma frouxidão, né, de gana. E a gente falava, fazendo um vínculo com a empresa júnior, né? A gente tem um termo que a gente falava assim, ó, coeficiente de viração. O coeficiente de viração é a sua capacidade de se virar e dar um jeito nos desafios que estão ali. É o tal do te vira. Te vira. Então, a gente tem realmente hoje, para nós, um aprendizado muito grande que moldou a nossa cultura. Desde o início da Select, nós percebemos que, assim, oportunidades, elas estão postas e nós não perdemos. Até hoje, quando temos clientes com desafios, novos mercados, o Recruta TI foi uma oportunidade, através da CESPRO, juntamente com o governo do estado do Paraná, nós ajudarmos jovens em todo o estado a se conectar com empresas. Fantástico. Vamos juntos, vamos para cima, oportunidade colocada é desafio para a gente. Sobre esse tema, até só para não perder o vínculo, vamos ver se a gente consegue falar, nem que seja um pouquinho ali mais para frente, sobre esse grande programa que visa conectar profissionais da área de TI com as vagas abertas no Paraná. O número é muito grande hoje no Brasil, é grande também no Paraná, e quem está liderando, o líder técnico, né, deste grande portal importantíssimo é o Márcio. Mas, se me permite, Márcio, eu queria sublinhar um comportamento empreendedor que tu trouxe, um deles, rede de contatos, né, prestígio, confiança. Quer dizer, você fala de elementos super importantes, mas eu gostaria aqui me atrever a colocar um que fica muito claro para mim. Coragem. Você, na tua empresa, teve coragem de encarar os grandes lá num edital, lá numa consulta da FIEP. Aliás, o presidente já foi convidado a estar aqui, o presidente da FIEP,
eu reforço o convite, estou guardando a agenda dele, né? Enfim, então coragem, parabéns pela coragem. Eu costumo te falar o seguinte, a gente não pode entrar em campo, seja na quadra de tênis ou num campo de futebol, ou numa concorrência como essa, perdedor. Vocês entraram vencedores, apesar do tamanho da tua concorrência. Então, vocês tiveram muita coragem. Parabéns. É o estado de espírito, né? A forma que você se coloca diante dos desafios na vida fazem toda a diferença. E a gente percebe que tem um grande campo hoje de oportunidades, porque hoje as barreiras para empreender são muito menores que antigamente, Balbinotti. Hoje a tecnologia permite você criar um MVP de um negócio em 3, 6 meses, jovens criando apps rapidamente, né? Então a gente quer realmente estimular esse mercado tech através do Recruta TI para que os jovens tenham mais essa oportunidade empreendedora, que eu acredito que o empreendedorismo transforma vidas, né? Olha só, o Alan Costa esteve aqui, o Marcel Malchevski também comentou, enfim, as várias mentes brilhantes. Sabe o que eles falaram? Muito interessante isso. Vem dentro do que tu está trazendo. No fundo, a tecnologia, né? Tu pega o Uber, o Airbnb, o Quinto Andar, enfim, você trata alguns, não tem grandes, complexidades a tecnologia. Aonde que está a essência? Humano. É o modelo o de fator negócio. humano, o modelo humano. do negócio, claro, mas ali quem faz o modelo do negócio, quem constrói e quem aplica. Você reforçou isso agora nesse momento, né, Márcio? Ô, Balbinotti, a nossa visão é que as novas tecnologias, em especial a inteligência artificial generativa, ela está nos empurrando para o nosso lado mais humano. A tecnologia está nos forçando a desenvolver os fatores que só o ser humano tem, que são as soft skills, que é a capacidade nossa de nos conectar com outras pessoas. Isso a tecnologia nunca vai fazer por nós. Então já se fala em inteligência emocional e também inteligência espiritual no trabalho. Olha que interessante. Então a gente vê que essas competências de saber realmente se relacionar com o outro, saber se entender profundamente, e eu conseguir ter um entendimento de quais são meus aspectos a serem desenvolvidos, o que eu preciso melhorar, quais são meus pontos falhos, qual é o meu perfil comportamental. Então, tudo isso nos força a entender que a máquina vai cada vez mais ocupar o espaço da automação e o ser humano vai ter que ocupar o seu espaço legítimo, que é aquele que consegue ter uma empatia, se conectar com pessoas, se comunicar. A inovação, a criatividade, ela é exclusiva do ser humano. Então nós temos que ficar com aquilo que é exclusivo nosso. E a tecnologia está nos empurrando para isso, e que bom, né? Que legal. Agora vou tomar liberdade aqui, a partir da fala do Márcio, dizer assim, consultem lá, digitem lá a minha tese de doutorado e minha dissertação de mestrado que eu fiz no PPGEP, na UFSC, Federal de Santa Catarina. Pode digitar o meu nome lá e colocar a tese, ou mestrado, ou doutorado. Tem esse foco. A dissertação de mestrado eu falo muito que o centro são as pessoas. A qualidade, o custo, a entrega, as soluções, elas são resultados, né, desse cuidado com moral, com a segurança, com o conhecimento, com a capacitação das pessoas, né, Márcio? Então, dei uma olhada lá, não poderia deixar de falar disso. A Alba Torres esteve aqui, ela fala da roda da vida. Uma delas é o trabalho, é o lazer, é o prazer, é a viagem. E eu vi que você trouxe aqui a questão também, quero falar de vários assuntos, o tempo está acabando, você fala da questão espiritual, né? Você falou um pouquinho. Então, fala dessa questão espiritual e já falando também, trazendo também como que as pessoas, né, vão seguir o Márcio, a sua empresa. Então, duas questões em uma. E, de novo, é importante essa lição aprendida que tu traz, Márcio, porque é uma jornada vitoriosa que tu teve, uma empresa que está aí fazendo entregas concretas aí para o mercado. Muito legal. Tem alguns eventos que eles são aceleradores das tendências. A pandemia foi um evento global que antecipou tendências. Então, o que a gente percebeu, Balbinotti? Que realmente, assim, após a pandemia, durante a pandemia, as pessoas começaram a ressignificar a sua relação com o trabalho. Então, a gente viu movimentos, né, muito fortes pós-pandemia, até todos os termos em inglês, né, por exemplo, The Great Resignation, né, que era a grande resignação, ou seja, a grande saída. As pessoas começaram a sair dos seus trabalhos sem ter outras oportunidades em vista, simplesmente porque não viam mais sentido naquilo que estavam fazendo, né? Então, a gente vê movimentos que as pessoas agora estão avaliando os porquês profundos da vida. E isso é algo que realmente mexe com a nossa cabeça e nos faz repensar os nossos valores, nossos princípios, né? Os porquês profundos da vida. Então, a pandemia antecipou tendências tecnológicas, mas também antecipou tendências comportamentais. Bacana. Então, hoje se fala muito, não necessariamente em religiosidade, mas sim em espiritualidade. A pessoa estar plena. O que é a plenitude?
é você ter equilíbrio em todas as facetas da nossa vida. Então, muitas vezes, era glamorizado, assim, o workaholic, né? A pessoa, ela se enaltecia falando que ela ficava todo dia após o horário no trabalho, trabalhava o final de semana, e aquilo, a nova geração começou a olhar para isso e dizer, olha, eu não quero isso para minha vida. Então, a nova geração olha para o trabalho como algo que faz parte do processo, mas que não é algo que necessariamente vai preencher a vida por completo. Sim. Ela quer ter o equilíbrio do bem viver, ela quer exercer a espiritualidade dela, seja como for, em qual ramificação, né? Ela quer ter a saúde física, ela quer ter relação com as pessoas. Então a gente percebe que esse equilíbrio hoje é proporcionado justamente para esse novo modelo mental que se criou, né? Márcio, está acabando o nosso tempo, né? Mas deixa o recado, então, aspas, né, do Márcio Monson, para quem está ali nos ouvindo ali, e a gente encerra o programa, mas muito obrigado pela tua presença aqui. Queria agradecer também e deixar as nossas redes sociais, Márcio.Monson, Márcio Monson, você encontra em todas as redes sociais. A Select é software, Select com Y no final, né? E temos nosso podcast, né, que o Bob Naut já fica ao vivo aqui, convidado para participar também, que é o Work for Soul, também nos acha no YouTube. Vai ser um prazer trocar ideia, trocar insights. Sintam à vontade para se conectar conosco. Legal, muito obrigado, Márcio. Obrigado mesmo pela tua presença. Encerramos aqui, então, mais um programa inspirador, Quebrando a Lâmpada, com Márcio Monson. Trouxe a sua jornada e tenho certeza absoluta, inspirou você a rever os seus caminhos, a rever as atitudes empreendedoras e quebrar a sua lâmpada e transformar essa semente, fazer germinar e gerar negócios, gerar qualidade de vida, trabalho e renda e cada vez mais você ser feliz. Sim, trabalhar muito, acordar cedo, mas ser feliz e ter uma vida muito bacana junto dos seus entes queridos, junto dos seus familiares. Muito obrigado. Obrigado de novo por acompanhar o programa Quebrando a Lâmpada e até o próximo programa.